Olá, galera. Olá, Andréia. Olá, Eleilton. Olá, pessoal. Estamos iniciando o programa Viva o Reino. Programa criado pela FUMAP para discutirmos assuntos desse nosso mundo pós-moderno e os desafios que ele apresenta para a nossa juventude, especialmente para os cidadãos do Reino de Deus. Em cada programa, nós teremos convidados para discutir os temas propostos. Gente da área, gente com o Evangelho na cabeça, porque nesse programa nós sempre seremos desafiados à luz do Evangelho. O programa é semanal e a cada mês nós temos uma temática diferente. Está no ar o programa Viva o Reino. Estou curtindo muito. Este é o assunto que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre balada e tudo o que rola numa balada. Para nos ajudar em nossa discussão, nós temos dois convidados. O irmão Roberto de Oliveira Soares, que serve a Cristo na IAP de Vila Virgínia, em Ribeirão Preto, formado em psicologia e que fez doutorado em psicobiologia. Temos também o missionário Felipe José, que serve a Cristo na IAP em Santana, é tesoureiro da FATAP Geral e secretário do seminário interno da IAP. Nós temos uma alegria enorme de recebê-los. Sejam muito bem-vindos no programa Viva o Reino. Olá, Eleilton. Olá, Andréia. Olá, Felipe. Olá a todos. É um prazer muito grande estar aqui, podendo discutir esse assunto que é tão importante na vida da moçada. A moçada do Brasil inteiro passa por essa situação. Eu acho legal a gente conversar sobre isso dessa maneira. Muito obrigado pela oportunidade. Olá a todos. Para mim também é uma alegria estar aqui com vocês, podendo hoje pensar um pouco, com a nossa moçada sobre esse tema, que é um tema importante, é um tema atual, é um tema que faz parte do cotidiano da nossa moçada. E eu penso que o Evangelho tem um conselho, uma resposta para a vida de cada um deles. E com certeza hoje vai ser um momento especial para a gente aqui. Legal. Para nós iniciarmos o nosso bate-papo, então, nós gostaríamos de perguntar para vocês, de cara já, o que leva um jovem ou um adolescente a frequentar uma balada? E quem é o jovem e o adolescente na balada? Entre muitas respostas que podemos ter com essa sua pergunta, o que leva um adolescente para a balada pode ser desde diversão, um mero entretenimento. Tem uma coisa que eu acho que é importante discutirmos, que é a respeito da pressão de grupo. Então, muitas vezes o rapaz está lá, seja na faculdade, seja no trabalho, e ele nem quer ir na balada muitas vezes. Aí o grupo fala: olha, vai ter uma festa assim, assim, assado, dia tal, vai todo mundo e você não vai. Aí o cara fala: não vou. Mas por que você não vai? Vamos sim, eu pago para você, etc, etc, etc. E o cara acaba indo justamente para evitar que o pessoal fale na cabeça dele, ou que ele ou que ele seja aceito pelo pessoal. E ele acaba indo na balada. Também tem aquele pessoal que gosta de ir, tem o pessoal que vai para se entreter, para ouvir a música, etc. E quem é a pessoa na balada, ao meu ver? Geralmente não é aquela pessoa da identidade. O Roberto, o Felipe. É uma pessoa sem identidade. É a menina de azul, é o rapaz de branco. Ele é uma pessoa sem qualquer identificação. E quando ficam na balada, muitas vezes a pessoa não sabe nem o nome da pessoa. Ela sabe apenas que ficou com um cara de branco, com um cara de azul, com a menina de roxo. Então, a pessoa na balada, ela meio que ela se mistura, ela faz parte de um grande grupo que está ali, e ela deixa de ser o João, a Maria, e faz parte daquela massa que está ali. A minha contribuição nessa pergunta, eu também, que nem o Roberto, penso que existem alguns motivos, A gente não vai esgotar os motivos aqui. Mas tem alguns motivos que eu acho que são relevantes para motivar a moçada a participar de uma balada. Eu acho que a sensação de liberdade que se prega em uma balada é um dos motivos que eu acho determinante. Porque na balada, vamos dizer assim, ele se sente mais livre. A balada, ela não tem limites. Em casa o som tem limite. Em casa o som tem que ficar até uma determinada altura. Mas na balada não. Na balada o som não tem limite. Na balada eu não tenho que me preocupar com as responsabilidades. Na balada eu me sinto mais livre. Então eu acho que essa sensação de liberdade que a balada prega
é um dos fatores determinantes para que alguns jovens participem. Uma outra questão que me chama a atenção, que eu penso que também é relevante, é sobre a ideia da curiosidade, né? Hoje em dia, o jovem é educado e ensinado sobre algumas questões da seguinte forma: isso você pode fazer e isso você não pode fazer. Ali você pode ir e ali você não pode ir. Mas nunca explicam o porquê. Nunca esclarece o porquê. Então, sempre fica aquela sensação de curiosidade, né? O que eu vou encontrar lá? Então, eu penso que é um outro fator. E, para mim, um último fator que eu queria pensar com vocês aqui, eu acho que é determinante também para que um jovem, cristão ou não, participe de uma balada, é sobre a questão da necessidade de relacionamento. Penso que o ser humano, ele foi criado por Deus um ser relacional. E o ser humano, ele precisa se relacionar. E esses ambientes, eles pregam um aparente relacionamento, um aparente envolvimento com outras pessoas. Então, se ele não encontra em outros lugares, em outros ambientes, um relacionamento adequado, penso que a balada pode ser uma alternativa para que ele sacie essa necessidade dele de relacionamento. Então, eu entendo que o jovem hoje, ele é motivado a participar de uma balada por diversos fatores, mas penso que curiosidade, essa sensação de liberdade e também essa ideia do relacionamento, na minha avaliação, são determinantes para que eles se envolvam e participem cada vez mais das baladas, né? E dentro disso que o Felipe falou, me ocorreu que, pensando no adolescente, no jovem que vai na balada, ele tem algumas recompensas ou reforços que ele geralmente não tem. Por exemplo, é muito mais fácil o rapaz conseguir uma menina numa balada do que no cotidiano dele. No cotidiano ele teria que fazer a corte, né, que seria conversar, levar, sair. Na balada, como tudo é muito rápido, ele ganha tempo nessa história. E aí ele consegue, uma menor quantidade de tempo, com menor esforço, conseguir isso que seria uma recompensa para ele. Então, isso também pode ser um grande motivador. Na verdade, o cara vai para a balada, olha, aquela menina ou aquele menino vai estar lá, e aí dá para eu ficar com a pessoa. Na verdade, ele já tentou muitas vezes ficar com a pessoa no cotidiano, mas lá, por conta do contexto, é muito mais simples, e aí ele acaba querendo ir na balada. É que é bem assim mesmo. É verdade. Eu queria que vocês comentassem com a gente sobre o ambiente criado nas baladas. Independente se é numa boate ou se é na faculdade também, né, nas festinhas, que a gente também chama de balada. Sobre o ambiente criado. Luzes, né, pouca luz, escurinho, tal, aquele jogo de luzes, tem todo aquele encantamento, fumaça, as roupas, né, que o pessoal usa, roupa provocativa. Então, tem todo um ambiente, todo um contexto ali já propício, que é bem típico de balada. Queria que vocês comentassem com a gente sobre esse tipo de ambiente. Na balada, que a gente vê, né, no meu caso, vejo com os meninos lá da universidade, geralmente o som é muito alto, independente de onde seja. É até difícil conversar com as pessoas, você não escuta nada. Geralmente é à noite, então pouca luz, você vê pouco, você enxerga pouco. Isso altera a percepção. Se você não enxerga direito, você não escuta direito, você altera a sua percepção. Então, é interessante que eu já ouvi alguns casos assim, que o rapaz achou uma determinada pessoa mais bonita, só que ele falou, não, mas ela não, é aquela pessoa, não é possível. Porque a alteração de percepção dele há uma alteração muito grande da percepção, né? Então, na balada, muitas vezes acontece isso. Então, é interessante também que se diga que balada não é só naquele lugar fechado, caro, também pode ser uma festa de faculdade, que também é barato para entrar. Então, e também tem uma outra característica, o modo como as pessoas se vestem, como você bem falou, André, né? Você não pode, se você vai vestido comum na balada, nessas que são fechadas e tudo mais, você fica meio que escanteado. E é interessante que, se você olhar os homens, eles estão vestidos todos iguais. E as mulheres são vestidas todas iguais, todas provocativas, todos provocativos. Claro, né, uma grande vitrine para que eles se exponham e os outros, eles possam chegar nos outros e os outros possam chegar nele para acontecer, ficarem, enfim, dançarem junto na balada. É interessante também destacar, e isso me chama a atenção, as baladas, elas sempre são personalizadas, né? A balada, ela é formada para o seu gosto.
Se você gosta de rock, com certeza vai ter uma balada rock. Se você gosta de country, com certeza vai ter uma balada country. Se você gosta de funk, vai ter uma balada funk. A ideia, assim, a ideia do clima que se cria é sempre aquele clima para agradar você. E eu penso que exatamente esse desejo de criar um clima para agradar sempre, em tudo você, pode ser um tanto quanto perigoso. Porque, com certeza, o que te agrada, né? O que passa dentro do coração do ser humano, é o que a Bíblia diz, as concupiscências do ser humano. O ser humano sem Deus, quando ele é valorizado na sua essência, é difícil de sair coisas muito boas, né? Não é? Então, assim, quando a balada valoriza muito o homem, a personalidade do homem, o que o homem gosta, e colocando o homem como centro daquele movimento, daquela festa, eu acho que se torna perigoso. Um outro detalhe que eu falo com relação aos ambientes é essa ideia de criar um ambiente onde é atrativo aos seus olhos, né? Você não vê ninguém mal vestido na balada. Você não vê ninguém desarrumado, despenteado na balada. A balada, ela tem essa característica de encher os seus olhos, de te atrair por aquilo que você vê. E aí me lembro de um texto bíblico, que é o texto de Mateus capítulo 6, que Jesus diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então Jesus, ele traz essa ideia, né, para que a gente tome cuidado com os ambientes, com aquilo que a gente vê, com aquilo que atrai os nossos olhos. Porque se aquilo que atrai os nossos olhos é trevas, a nossa vida vai ser construída baseado no desejo humano e nas trevas do ser humano. Uma outra coisa bem comum em balada, dentro desse ambiente, é a pegação. Na verdade, parece que rola meio que uma competição entre os meninos e meninas, né, para ver quem beija mais. Então, em uma reportagem dessa sobre balada, um garoto ele confessou ter beijado 20 meninas em uma balada. Não sei até onde isso é verdade, mas segundo ele, na mesma noite ele beijou 20 meninas. Então, é uma pegação muito geral. Grande, uma pegação geral, né, dentro da balada. Então, pensando nessa questão de pegação, e diante de tudo que vocês falaram também, será que a balada, esse ambiente, é um ambiente para cidadão do reino de Deus? Será que o cidadão do reino de Deus, ele deve frequentar a balada, seja por pressão de grupo, para não parecer quadrado, por curiosidade, para saciar a necessidade de relacionamento? Algum desses motivos que vocês apresentaram são válidos e o cidadão do reino pode se utilizar deles para frequentar uma balada? É um ambiente para ele? Então, Eleilton, eu penso que não. Eu acho que nenhuma desses motivos é razão para um jovem que vive o reino, um cidadão do reino, frequentar uma balada. Primeira coisa, quando a gente pensa que na balada ninguém tem identidade, todo mundo faz parte de uma massa, você, jovem, você, cidadão do reino, Deus te trata de maneira personalizada, com nome, sobrenome, sabe quem é você. Quer dizer, você vai sair de uma situação dessa, para ser apenas mais um no número, né? Deixar de ter uma identidade. Outra coisa é essa história de você ficar com todo mundo. Você não é nenhum objeto, né? Você é um corpo, e o teu corpo é um corpo, um presente de Deus, é um templo do Espírito Santo, que não pode ser usado assim aleatoriamente. E numa balada, com sinceridade, ninguém fica com o outro de maneira respeitosa, né? Muito pelo contrário. Então, você também não tem que sujeitar a isso. Penumbra não é lugar de crente. Nós somos chamados para a luz, né? E lá naquela escuridão, com sentidos alterados, não é lugar para um filho de Deus estar, né? Nós temos que estar onde a gente consegue perceber as coisas, ver as coisas, ouvir as coisas e se comportar de maneira adequada. E, lógico, sempre lembrando que eu sou um filho de Deus. A minha contribuição nessa questão sobre a pegação, eu queria iniciar só comentando. Uma vez um pastor fez uma pesquisa informal
E ele chegou à conclusão de que numa noite um jovem que tem essa postura de ficar com 20, 25 meninas ou meninos durante uma noite, ele bebe um copo de saliva. Se a gente parar para analisar, é um negócio nojento, né? É um negócio nojento. E além de ser nojento, é desrespeitoso, né? Então, assim, sobre essa questão da pegação na balada, né? O Roberto comentou muito bem. A gente tem que ter a consciência de que nós não somos mais de nós mesmos. O nosso corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. E eu finalizo só lendo o texto de 1 Coríntios, que eu acho que ele é muito esclarecedor sobre essa questão, né? Até onde eu tenho os limites para gastar o meu corpo, para usar o meu corpo. A Bíblia fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, penso que o jovem cristão, ele precisa ter esse parâmetro. Será que essa minha ação em uma balada, em uma festa, glorifica a Deus? Será que ficar com várias pessoas em uma noite traz glórias a Deus? Será que com isso eu estou seguindo o conselho bíblico de no meu corpo glorificar a Deus ou não? Então, penso que o caminho é seguir o conselho bíblico e o princípio bíblico. A gente vê que a galera começa a ir para a balada hoje cada vez mais cedo, cada vez mais jovem. E tem balada, inclusive, pensada justamente para adolescentes. Então, a galera, a partir dos 13 anos, já começa a frequentar baladas. E tem festinhas organizadas para esse público. Geralmente de dia, não tem bebida alcoólica. E aí a gente pergunta, né, esse tipo de lugar, o que é saudável nesse tipo de balada? Apesar de, né, ser de dia, não ter bebida alcoólica, o que tem de saudável nisso? Bom, primeiro que eu acho que cada um faz aquilo na idade certa. O que eu quero dizer com isso? Menino de 13 anos não é lugar onde ele não deve estar é balada. Então, ele tem que fazer coisas de meninos de 13 anos. Que é jogar bola, que de certa forma, é brincar ainda. Eu sei que eu estou sendo um pouco antiquado nas minhas colocações, mas eu acredito que cada um no seu jeito. Tem balada para crianças de 10 anos. Né? E quando que, na verdade, o lugar onde ele deve estar não é na balada, é brincando de fato. Então, você já ensina desde cedo, né, algo que é complicado. A pessoa a se comportar de tudo dessa maneira, a pessoa já aprende desde cedo que ela pode ir na balada, que ela se habitua com aquele som alto, ela se habitua com ela vai desde cedo aprendendo que nesse lugar ela pode, só vou dançar, mas não é só dançar de maneira provocativa. Então já começa desde cedo educando, né? E quando se torna um adulto, isso vai se tornar muito comum, né? Fora os outros problemas. Se você não vive uma infância adequada, se você não vive uma adolescência adequada, você vai se tornar um adulto incompleto. E isso não é legal de forma nenhuma. Então, eu acho que assim, balada, independente se ela tem álcool ou não, independente se ela é com músicas mais pesadas ou não, balada não é lugar de menino de 13 anos. Né? Na verdade, a gente está discutindo aqui para o servo de Deus de nenhuma idade, muito menos quando você tem 13 ou um pouco menos do que isso. Eu só contribuir rapidamente, eu penso que é só um incentivo. É uma forma da mídia, do mercado e do mundo trabalhar desde cedo essa consciência de que um dia ele precisa estar numa balada. Então, se você começa a incentivar esse adolescente aos 13 anos, mesmo que a festa que ele vai é uma festa que não tem bebida alcoólica, lá tem suco. Mas você já vai pregando na mente e no coração dele que um dia ele vai estar numa outra festa. E nessa outra festa vai ter a bebida alcoólica, vai ter outras coisas, enfim, ele vai ficar vulnerável a isso. Mas penso que é uma maneira de acostumar o adolescente, a criança, a esse mundo frenético das baladas. É o meu comentário. E tem mais uma coisa que é interessante nisso que o Felipe falou, que me lembrei. Se você vê os meninos, eles já se vestem como os adultos. Então você vê aquelas meninas de 11, 10, 12, 13 anos se vestindo como menina de 18 anos, com a mesma roupa provocativa e até se comportando de maneira igual.
né? E isso não é legal de forma nenhuma. E os meninos também, né? Os meninos nessa idade, né? Tá certo que já começa a despertar o interesse pelo sexo oposto e tudo mais, mas já de uma maneira muito acelerada. Então, em tudo isso, você vai falando, tá no começo, e tem uma vida toda para percorrer, e lá na frente, só Deus sabe no que vai dar. Então, por isso que não, né? Balada com 13 anos não é uma coisa muito bacana. A gente comentou de balada para adolescente, mas tem um outro tipo de balada também, que é muito comentada, principalmente nas grandes cidades, nas igrejas evangélicas, que é a balada gospel. É uma balada criada exclusivamente para essa fatia do mercado, né? A balada gospel. E aí? E nessa balada? Na balada gospel você não tem bebida alcoólica, você não tem drogas, você não tem músicas com conteúdo erótico. Como que a gente lida com essa questão? Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:33 o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, aí a gente pergunta, até quando muitos desses jovens se satisfarão em passar a noite em uma, abre aspas, festa da igreja e não vão desejar futuramente retornar a baladas tradicionais? E outra, é possível frequentar uma balada gospel para a glória de Deus? Se não tomarmos cuidado, daqui a pouco a gente está criando boate gospel, sex shop gospel, motel gospel, e pensando, colocando a palavra gospel na frente, a gente resolveu os problemas. Enquanto o problema não está na palavra, o fato de ser gospel é mais santo, mas sim na intenção. Jesus trabalhou muito bem essa questão da intenção. Quando ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 27, ele trabalha muito bem e claramente essa questão da intenção. Ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Olha só o conceito que Jesus traz, o conceito da intenção. Antigamente diziam, se você adulterar com uma mulher, o ato do adultério em si, você pecou. Jesus diz, só de você olhar para uma pessoa com intenção pecaminosa, você já cometeu o pecado. Então, assim, qual é a intenção em ir numa balada gospel? Aí, vamos pensar. Ninguém passa perfume, passa o melhor batom, se maqueia, coloca a melhor roupa. O menino corta o cabelo, coloca um perfuminho legal, uma roupa bacana e vai para a balada gospel para dizer, eu vim aqui te evangelizar. Qual é a intenção de ir na balada gospel? Será que é evangelizar? Eu não acredito que ninguém passa perfume para falar, eu vim aqui te evangelizar. Então penso que quando nós falamos de balada gospel, a gente tem que avaliar a intenção. E se a intenção é uma intenção que foge do princípio bíblico, que foge do padrão bíblico, ela se torna pecaminosa. E aí não adianta, pode ser qualquer coisa gospel, se não tiver uma intenção bíblica e verdadeira, não tem sentido para o evangelho. Balada gospel, assim, só contribuindo um pouquinho, é uma tentativa de santificar o profano, né? Você tem ali algo que é completamente profano mesmo, no sentido da palavra, que é mundano, e você coloca a palavra gospel na frente, que olha, não é tão profano assim, né? E é justamente isso, ninguém vai numa balada para deixa aqui, ouvir de Cristo, e não, você vai para dançar, você vai para ficar com as meninas, né? Na verdade, o problema da balada não é o fato de ela tem álcool ou não tem álcool, né? Se está tocando funk ou uma música evangélica remixada, né? Mas sim os comportamentos que você tem lá, que às vezes são muito semelhantes a desses locais que não são gospel. Mas tem um porém. Eu li num dos sites dessas baladas gospel que 80% das pessoas, dos jovens que participam dessas baladas, não são evangélicos. Aí os DJs pastores, eles dizem que é uma oportunidade de evangelismo. Aí fica aquela pergunta que a gente acabou de conversar aqui, né? Que estratégia é essa? Vale essa estratégia realmente de evangelismo na balada gospel, criar esse ambiente para evangelizar? Está valendo isso mesmo?
considerando que o som está muito alto, que você mal consegue entender as palavras, né? Você só consegue ouvir o ritmo. Eu acho que já ficou difícil você entender a letra e se sentir tocado pela letra e querer tomar uma atitude em relação a um processo de salvação. Acho difícil, né? Não dá para ouvir, é muito alto, né? Qualquer som muito alto, a gente vê quando passa um som muito alto na rua, a gente não consegue entender o que está sendo falado. Então isso é um porém, né? E outra coisa, tem tantas coisas dentro de uma balada, tem tantos estímulos dentro de uma balada, e isso tudo desvia a sua atenção para o que seria um processo de evangelismo, né? Então o cara está olhando a menina, o cara está olhando a luz, o cara está preocupado, porque eu vi numa reportagem open bar em balada gospel, que é com energético, com Coca-Cola, Guaraná e frutas, né? Tem uma parte boa na história aí, né? Mas se o cara já toma energético, por exemplo, energético você está tomando é um estimulante, isso altera a sua percepção. E aí como que você vai ouvir e ser evangelizado com sua percepção alterada? É meio complicado essa história, né? Contribuindo, eu acho interessante essa colocação e eu acho que vale a reflexão. Francisco de Assis disse o seguinte, ele falou assim: pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. Pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. Antes de a gente ter as melhores estratégias como essa, uma balada para pregar o evangelho, eu entendo que a gente precisa primeiro viver o evangelho. A gente tem que transmitir o evangelho com a nossa vida. Então, assim, eu acho que existem muitas estratégias, e a maior estratégia de todas é a vida. Nietzsche, um filósofo ateu, ele diz o seguinte: se mais remido fosse os remidos, para mim me seria mais fácil crer no Redentor. A grande questão para Nietzsche era ver uma mensagem verdadeira, mas uma vida falsa. Eu acho que o grande desafio do jovem cristão hoje não é criar uma balada gospel para evangelizar. É entender que o evangelho primeiro precisa ser vivido nas ações dele com os pais, na escola, na faculdade, com os amigos, porque eu acho que isso que faz toda a diferença na evangelização. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a presença do Roberto, o missionário Felipe também, o pessoal de casa que está nos assistindo, o pessoal da Proge Áudio. Muito obrigada por mais uma vez o patrocínio de vocês. E é isso, né, Elito? Chegamos ao final. A gente, balada não. Balada não pode. Isso aí. Chegamos ao final do nosso programa. É o primeiro programa com o tema geral Perigos que Rondam um Jovem Cristão. Hoje nós falamos sobre balada. Então acho que deu para ficar bem claro diante de tudo que foi colocado aqui, que a balada não é um ambiente para cidadão do reino de Deus. Você lembra que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15? Reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração. Jesus é Senhor do nosso coração. Se Jesus é Senhor do nosso coração, é a Ele que nós devemos servir com todas as nossas potencialidades. Fuja de todo e qualquer tipo de balada. O versículo termina dizendo que nós devemos estar sempre prontos para responder às razões da nossa esperança. Imaginamos que, temos certeza, aliás, que o ambiente de uma balada não é um ambiente em que nós estaremos prontos para responder às razões da nossa esperança. É isso, que Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Até lá.